Como Lula pode se colocar contra Israel em favor do Hamas? Israel é o único país democrático no Oriente Médio, quando todos os demais são ditaduras islâmicas. Em Israel, todos os povos são livres para viver de acordo com suas consciências, desde que não violem as leis. O Hamas, por outro lado, é um grupo terrorista que governa a faixa de Gaza com extrema repressão às liberdades individuais, mantendo a população refém, ameaçando de morte quem descumpre suas ordens e fazendo o povo de escudo na guerra contra Israel. Após o Hamas invadir o território de Israel, matar mais de 1.000 civis desarmados, entre eles crianças, idosos, deficientes e mulheres grávidas, Israel se viu na obrigação de reagir ao ataque sofrido, sabendo que não havia outra coisa a ser feita, senão acabar com o poder do Hamas sobre Gaza. Como o Hamas usa o povo como escudo, é impossível não ter baixas entre os civis de Gaza. Diante desses fatos, o presidente do Brasil resolve atacar moralmente Israel, acusando de genocídio e criando uma equivalência entre os judeus e os nazistas. O atual presidente do Brasil é progressista, e todo progressista precisa romper com a realidade para seguir em suas convicções. Para o progressista rival é adversário, e o rival conservador é inimigo. Ao inimigo, tudo é atribuído. O inimigo é estuprador, sem nunca ter estuprado. É torturador, sem nunca ter torturado. É nazista, sem fazer parte de qualquer partido ou associação do tipo. É fascista, sem cometer qualquer ato característico dessa corrente. É escravagista, sem ter escravo. E é misógino, sem cometer violência contra a mulher. Por outro lado, o esquerdista pode odiar esse inimigo, sem estar promovendo o ódio. Ele pode cometer racismo contra o negro conservador sem ser racista. Pode atacar a mulher conservadora sem ser misógino. Pode atacar o homossexual de direita sem ser homofóbico. Pode atacar o nordestino conservador sem ser xenófobo. Pode apoiar ditaduras comunistas sem ser antidemocrático. Pode calar o inimigo sem ser fascista, pode defender valores sem ser hipócrita e não considera os assassinos de judeus como terroristas e nazistas. Assim, o esquerdista constrói o próprio mundo com base nos pontos de vista que melhor se adequa a seus interesses, passando a reinar nesse mundo como um ditador que define tudo que deve ser valorizado, permitido, proibido ou imposto aos demais. O progressista se enxerga como o portador das únicas virtudes aceitáveis e necessárias e enxerga os que não comungam de seus valores como uma espécie de monstro a ser aniquilado. Essa filosofia de vida adotada por eles se percebe no discurso dos políticos progressistas, quando se referem a eleitores da direita como pessoas do mal, saídas da escuridão, que devem ser extintas. Durante todos os anos que os conservadores estiveram no poder, as lutas e manifestações progressistas realizadas dentro da lei foram toleradas, mas a esquerda, em todos os países que assumiu o poder, cuidou de reprimir duramente as liberdades dos opositores, até tornar impossível a mudança de ideologia na direção dos governos. Por isso, o presidente atual do Brasil se alinha com ditaduras comunistas, governos islâmicos e grupos terroristas como o Hamas e o Hezbollah. A guerra que a esquerda faz contra os conservadores é uma guerra de aniquilação, tendo em vista que os progressistas não aceitam coexistir com uma ideologia oposta. No documento de criação do Hamas, consta a destruição de Israel como principal objetivo a ser alcançado. Isso ocorre por um ódio ideológico que impele o progressista a odiar tudo que for conservador. As bases do conservadorismo se fundamentam na moral judaico-cristã, e isso é suficiente para fazer Israel ser alvo do ódio progressista. No Brasil, podemos ver essa divisão onde a esquerda tende a exigir respeito ao candomblé, enquanto ataca diariamente o cristianismo. Aqueles considerados inimigos pelos progressistas lutam pelo direito de existir, em um mundo onde os progressistas não admitem a existência deles.
Israel vive o drama de uma nação cercada por países islâmicos, lutando pelo direito de existir, enquanto seus vizinhos tentam lhe causar a extinção. Embora as piores pessoas do Brasil tenham assumido o governo do país, a maioria dos brasileiros seguem apoiando moralmente Israel e em total desacordo à fala deplorável do atual presidente do Brasil.